Dando continuidade então aqui à macroeconomia e o PIB, nós temos aqui as formas de se fazer a mensuração do PIB sob as óticas para cada linha de cálculo que se tem. Então, uma delas é chamada produção e oferta, que envolve esses itens. Tem também a ótica da renda, que envolve a soma dos salários, mais juros, aluguéis, lucros, impostos indiretos, depreciação de capital e retira-se o subsídio do governo. E a mais utilizada e que nós vamos dar ênfase aqui nessa aula será a mensuração do PIB por meio do dispêndio e demanda, que envolve a soma dos consumos das famílias, mais os investimentos realizados no país, mais os gastos do governo, mais exportações líquidas, que correspondem a exportações menos importações. Então, decompondo essa mensuração do PIB, nós temos aí o Y, que seria a produção ou PIB, como nós já tínhamos falado anteriormente. Depois nós temos consumo, que corresponde aos gastos das famílias com bens e serviços. Nós temos o I de investimento. Os investimentos são compra de bens de capital. O que é um bem de capital? São máquinas, são equipamentos, são veículos, né, que serão utilizados para a produção. Nós temos o G, que é o gasto do governo, os gastos do governo federal, estadual, municipal, com bens e serviços para atividade econômica. Não seria com pagamento de seguro-desemprego, mas sim com investimentos em bens e serviços. E nós temos o X menos M, que corresponde às exportações líquidas, que é exportações menos importações. Vamos entrar no detalhe de cada um deles particularmente. Então, falando do consumo, então nós temos aí que o consumo corresponde aos gastos das famílias com bens e serviços. Ele é muito importante porque ele vai incluir tanto os bens perecíveis, comida, como bens duráveis, como por exemplo automóveis, relógios, roupas que as pessoas adquirem. É o elemento mais importante do PIB porque corresponde a mais de 50% da produção total. Então tem que ficar atento ao que envolve todo o consumo da população. E não entra a compra e venda de produtos de segunda mão, como já vimos falado anteriormente. Carros usados, casas, apartamentos usados, terrenos, ações de empresas na Bolsa de Valores, isso aí já não vai entrar dentro da fatia de consumo, porque não serão considerados os valores aqui dentro do PIB. Além do consumo, nós temos o investimento, que corresponde às compras de bens de capital, e é a soma de imóveis, prédios, barracões, casas e equipamentos comprados pelas empresas, mas também os imóveis de construção novas para uso residencial. Então a gente está falando sempre de produtos novos aí para imóveis, equipamentos e compras comprados pelas empresas, como também para pessoas físicas também em suas residências. A variação dos estoques serão considerados porque no cálculo do PIB, a variação dos estoques das empresas é contabilizada como parte do investimento, pois quando os bens são produzidos, mas não são vendidos durante o ano, eles terminam lá estocados e são inventariados no balanço, né, da contabilidade de cada empresa. Então está lá como bens dentro da empresa aquele estoque de mercadoria. O gasto público, como havíamos adiantado, são os gastos do governo federal, estadual, municipal com bens e serviços. Pagamento de salários em geral de todos os servidores, gasto com investimentos, realizando estradas, ferrovias, postos de saúde, né? Então tudo que é necessário para a estrutura dos serviços a serem prestados pelo governo, e gasto com bens como carros, tecnologias, serviços, consultorias, serviços financeiros, né? Entrarão aí no gasto público. Não entram as transferências de renda, como pensões, auxílio-desemprego, juros da dívida pública, porque não existe uma contraprestação de serviço. Então, qualquer transferência de renda, como citado anteriormente aí, eles não vão entrar como gasto público, apenas aqueles que houver uma contraprestação. E as exportações líquidas serão importantes, e a exportação líquida é oriunda das exportações menos as importações. Então as exportações somam e as importações subtraem. Então é necessário deduzir da exportação tudo que foi importado para ter clareza do que pode entrar no PIB. Então se eu tenho exportações de 50 bilhões de dólares,
e tenho importações de 50 bilhões de dólares, vai entrar um zero, porque 50 saindo e 50 entrando, zerou. Mas se eu tiver mais exportações, 50 bilhões de dólares de exportação e 30 bilhões de importação, então vai ser um saldo aí de 20 bilhões de entrada de dólares, né, para o país, que vai considerar no PIB. E se for o contrário, uma situação ruim, eu tenho 50 bilhões de exportações, mas eu tenho 70 bilhões de importações que eu comprei. Então vai sair 20 bilhões de dólares do país para pagar compras que foram feitas e produzidas em outro país. Então por isso que o ideal é que essa balança comercial sempre fique favorável ao Brasil. No mínimo empatado, né? Ou favoravelmente a exportação seja maior em dólares do que as importações. É o que a gente visa buscar sempre. É de se preocupar também com as deficiências que o PIB traz. Então, o cálculo do PIB não é perfeito. A economia, quando ela é informal, ela traz algumas coisas que desagradam. Porque quando o país tem uma economia informal muito grande, formada por camelôs, sacoleiros, produção caseira, não se consegue mensurar isso corretamente. E aí acaba dando algumas deficiências do cálculo. Atividades produzidas e consumidas nas residências também tem esse fator, como também quando tem altas taxas de inflação. Como nós temos aí ao lado, você pode ver, ó, como variável que se propõe a capital total de produção de um país, o PIB tem adicionalmente a desvantagem de ter a inflação embutida nele. Então tem países que têm uma inflação grande, outros têm inflação menores, outros têm as inflações mínimas. E aí, quanto maior a inflação, maior a deficiência vai ser de se encontrar esse PIB. E nós teríamos aqui agora um outro vídeo. Esse vídeo eu vou deixar o link para vocês assistirem em outra oportunidade. E aí vocês vão acessar o link que eu deixarei para vocês. PIB nominal e PIB real. A diferença básica entre o PIB real e o nominal é o ano base. E o que seria o ano base? É aquele tomado como referência numa série de números índices. Simplificando, o ano base eu estou considerando, vamos supor, eu vou avaliar a produção de pães no Brasil em 2025. Só que eu vou comparar com o ano de 2020. Comparando com o ano 2020, o ano de comparação base, o ano base é 2020, e naquele ano base eu vou usar os preços dos pães de 2020 em relação à produção de 2025. Então, o ano base é aquele ano anterior, pode ser o ano passado, 2 anos atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás, que vai ser a base para calcular minha produção atual com aquele preço anterior. Daqui a pouco teremos um exemplo para facilitar isso também. Um exemplo, estava falando de pães, ó, PIB nominal, utiliza a quantidade produzida nesse ano, de 25, com o preço do pão também em 25. Agora, o PIB real, ele usa a quantidade de pão produzida em 2025, mas ao preço a um ano anterior. Que ano anterior? O ano 2015, um ano mais antigo. Eu vou comparar com aquele preço lá de 2015, que vai ser a minha base de comparação. E assim eu vou retirar o impacto da inflação. Vamos entender isso melhor por meio de dois exemplos. Vamos começar com o exemplo do PIB nominal. Vamos imaginar então que eu tenho uma economia que produz apenas dois produtos em 2 anos consecutivos. Os produtos dos bens são maçãs e laranjas. Então, bem produzido, maçãs e laranjas. Então, eu tenho ali quantidade do ano 1, reparem, deixa eu colocar aqui. Quantidade do ano 1, maçã 100, preço R$1. Laranja no ano 1, R$50. Desculpa, 50 quantidades. Quantos reais? R$2. As maçãs no segundo ano, quantidade de 120, ao preço de R$1,10. As laranjas, 60 a quantidade, R$2,20 é o preço. Perfeito. Como é que eu vou calcular o PIB no primeiro ano? Eu vou pegar aqui, então, começar com as maçãs, 100 maçãs a R$1, 100 maçãs a R$1. E vou somar com as 50 laranjas do primeiro ano, que foram vendidas a R$2. Então eu vou ter, de um lado, 100 vezes 1, 50 vezes 2, um total do PIB no primeiro ano de R$200. Agora eu vou fazer o cálculo do PIB do segundo ano. Então eu tenho 120 maçãs a R$1,10. Está aqui, R$1,10. Tenho 60 laranjas a R$2,22. 2,22. Então eu tenho 120 a 1,10 e 60 vezes 2,20.
Então tenho 132 mais 132, 264. Interessante, vejam que houve um aumento do valor. Vamos entender como é que foi esse impacto. O resultado, o PIB nominal cresceu de 200 para 264. Esse aumento em percentual é 32% a mais. Então, 32% a mais de 200 para 264. Mas o que acontece é que reflete o aumento da produção, mas também tem embutido ali a inflação representada por meio do aumento dos preços. Então aqui eu tenho um aumento dos preços embutido e não só a produção. Quando eu calcular agora o PIB real na próxima tela, nós vamos entender sem a inflação. Então, mudando de página, temos o PIB real. Agora imaginando também dois produtos, maçãs e laranja. Maçã 100, a quantidade do primeiro ano, preço a R$1. Laranja 50 unidades a R$2. A diferença é que eu vou manter o preço do ano base, tá aqui, ó, mesmo ano base, e o preço da laranja também do ano base, ó, mantendo o preço base, e a mesma quantidade do ano 2. Então eu estou usando o ano base do preço na utilização desse cálculo do PIB real. Então o PIB real do primeiro ano. Então eu tenho aqui 100 de quantidade a R$1. Então eu tenho 50 laranjas a R$2. Então eu tenho 100 mais 100. Então eu tenho aqui que no ano base o PIB nominal e o PIB real são iguais, deu os mesmos 200 daquela hora anterior. Já o PIB real no segundo ano, eu vou usar 120 maçãs a R$1, que é usando o preço do ano base de comparação, 60 laranjas a R$2, R$2 é o preço base do ano de comparação, 120 com mais 120, 240. Também teve um aumento, mas não foi daquele volume que teve anteriormente. O que aconteceu agora é que o PIB real cresceu de 200 para 264. Isso foi um aumento de 20%. Lembra que na tela anterior do nominal era 32, aqui é 20. E esse 20% a mais reflete totalmente o aumento da produção, que aumentou então 20%. E não teve nenhum impacto de aumento nos preços. Por quê? Porque nós usamos o preço do ano base. Nós pegamos o ano base, usamos os preços aqui e não foi considerado então inflação. Eu consegui perceber que a produção realmente aumentou em 20%. Transformação. Então nós temos aqui o PIB nominal para o PIB real. Usamos PIB real dividido PIB nominal pelo índice de preço, que vai ser um índice para calcular a inflação, vezes 100. O deflator é um índice que representa as variações de preço entre o período base do PIB nominal e o período corrente do PIB real. Então, PIB nominal dividido PIB real vezes 100 vai ser ali esse deflator, retirando aí o fator de inflação. O PIB per capita, muito importante saber que ele representa o PIB por pessoa de um país. Então, o PIB é dividido pelo número de habitantes da área indicada, está sendo calculado então no país. O PIB per capita é considerado então de certa forma um indicador de padrão de vida. Qual a relação entre o PIB e a quantidade de habitantes? Então, quanto maior o PIB, então o PIB é alto e tiver uma população pequena, o PIB per capita vai ser maior. Mas se a população também for muito grande acompanhando o PIB, já vai baixar bastante o PIB por pessoa. Eu posso dizer então que o índice de desenvolvimento humano está ligado com o PIB per capita? Muitas pessoas consideram que não, porque pode acontecer que países tenham um PIB per capita alto, mas quando vai olhar a distribuição de renda, não acompanhou. Aí nós temos pessoas muito pobres e pessoas muito ricas, mesmo dando uma renda per capita de, sei lá, R$3.000, a pessoa na verdade ela vive de bolsa auxílio de R$600 e não tem outra renda. Enquanto outras pessoas que não ganham só R$3.000, elas têm salários de R$100.000, R$200.000 por mês, mostrando então pessoas ganhando R$200.000 por mês contra pessoas que ganham R$600 por mês e não tem uma distribuição muito boa de renda aí. Então eu deixo aqui para vocês olharem também aqui o significado do PIB crescente. Fecho então aqui a nossa apresentação.